Agora a digníssima do caso do Neymar tá falando pra todo mundo que ela tá grávida e deixando entender que seria uma gestação do Neymar. Em momento algum ela fala assim cabalmente: estou grávida do Neymar. Ela não tá falando isso, ela tá sendo muito precavida em ter o cuidado na seleção das palavras e termos que ela usa. Mas a clara intenção dela é que isso seja confundido pela população como se ela estivesse de fato grávida do Neymar. E isso está ajudando ela em muitas questões. Por exemplo, parece que ela já ganhou mais de 500 mil reais desde que começou a expor todos esses podres. Ela está ficando cada vez mais famosa porque ela vende conteúdo. E isso está bombando as mídias sociais e está revertendo em vendas para ela. Então está sendo muito lucrativo. E ela vai ficar farmando nisso o máximo que ela puder. Mas é uma questão muito estranha. Por que um homem aceitaria ter intimidade com uma digníssima, ainda mais com uma digníssima da profissão dela, sem nenhum tipo de proteção? Ela tá falando que o Neymar, por exemplo, ele já jorrou no rosto dela, ele não usou nenhum tipo de proteção enquanto eles estavam tendo intimidade. Por que um homem aceitaria fazer uma loucura dessa? Um dos motivos é que são questões biológicas. Um dos motivos é que os machos humanos levam em média mais ou menos 4 vezes mais tempo para ejajorrar durante a intimidade do que os chimpanzés. Isso acontece em grande parte porque o nosso órgão masculino ele é muito menos sensível do que os chimpanzés. Então o chimpanzé consegue, muito rapidamente acabar ali mesmo. Os homens não. Isso é um dos motivos que poderiam ser pensados no motivo que leva os homens a não querer usar nenhum tipo de proteção. Essa falta de sensibilidade natural dos homens. Mas claro que não é só isso. Existe um motivo fundamental que leva os homens a serem praticamente programados a ter intimidade com uma digníssima sem proteção. Isso que eu vou falar agora são percepções inconscientes que os homens têm. Eu não estou dizendo que eles estão conscientes do que eles estão fazendo. Mas o que acontece? Quando as digníssimas têm contato por meio da sua mucosa com qualquer ejajorrado masculino, e quando eu falo mucosa, tanto da boca quanto da parte íntima, isso cria uma série de mudanças fisiológicas e psicológicas nelas. Dentre elas, acontece uma mudança no emocional das digníssimas. O ejajorrado masculino contém substâncias que combatem a tristeza e a depressão, dando uma sensação de bem-estar nas digníssimas. Nós não temos a consciência disso, estamos tendo agora que a gente está estudando. Mas o que os homens percebem naturalmente é que quando eles têm esse tipo de intimidade com as digníssimas no decorrer da sua vida, né, no pelo, e quando eles finalizam nas mucosas, a digníssima tem uma melhora no seu humor. Ela se torna mais agradável, ela se torna uma pessoa mais prazerosa de estar perto. Então isso estimula ele a estar sempre tentando ter intimidade com ela sem nenhum tipo de proteção. Claro, mais uma vez, ele não tem consciência disso. Só que inconscientemente ele percebe que depois desses momentos ela fica bem. Sabe aquela piada, né? Quando falam assim, ela tá assim porque dormiu de calça? É verdade. É o ejajorrado masculino que tem propriedades que melhoram o humor das digníssimas. Então é fundamental para elas ter esse tipo de contato com os homens. E o que a gente vai fazer agora vai ser assistir esse vídeo aqui ao lado, são 2 vídeos dela, e a gente vai fazer uma análise psicológica sobre o comportamento dela. Eu quero convidar vocês para estarem aqui comigo. Então, sem mais delongas, vamos assistir o vídeo e voltar com alguns comentários muito importantes sobre isso. Olha só, a senhora pode ficar tranquila, tá? Porque até a minha neta eu já aposentei, se eu quiser, sozinha, sem precisar de pensão de ninguém, tá bom? Até porque um filho não é brincadeira. E vamos lá, vocês não sabem quem é o pai, entendeu? Vocês não sabem, gente, ninguém sabe, só eu sei. Então vamos dar uma seguradinha, por favor, né? Vamos respeitar um pouquinho. Amigas, eu tenho Flow, né, no celular. Daí, tipo assim, era pra minha menstruação ter descido antes de ontem, não desceu. Gente, juro, minha vida é uma piada. Todo mundo zoando, pois é, comprei o teste. Eu tenho quase certeza que vai dar negativo. Ai, gente, tô ficando cansada já. O que tá escrito? O que está escrito? Vocês estão lendo isso aqui? Santo Deus... Nossa Senhora Aparecida, grávida de 1 semana. Eu peguei esse vídeo aqui do Brunão, do Bruno Giglio. Abraço, Brunão. Vocês veem a risada dele no meio aqui. Mas, vamos ser sinceros, vocês acreditam que ela realmente está grávida do Neymar? É
Claro que não, nem ela acredita nisso. Tudo que ela está fazendo aqui é para farmar em cima desse evento e ganhar e lucrar com isso. Existem muitas coisas que a gente precisa estudar, mas antes vamos ter uma palavra do nosso patrocinador. Tudo que eu falo aqui nos meus vídeos são extremamente importantes, porque o objetivo dos meus vídeos é te formar moralmente. Entretanto, existem várias outras questões masculinas que são de suma importância, mas infelizmente elas são negligenciadas, não apenas pela sociedade, mas pela nossa família. Nós mesmos não somos ensinados sobre a importância de uma boa saúde nas mais variadas áreas do universo masculino. E é por isso que o trabalho do Dr. Eduardo Miranda é tão importante, porque ele explica o impacto da baixa testosterona quando se junta com uma mentalidade fraca e como isso impacta negativamente a performance no momento da intimidade masculina. O trabalho do Dr. Eduardo Miranda ele é tão reconhecido e já está há tanto tempo nessa área que ele se tornou conhecido como o médico dos homens. E é exatamente isso que ele é. Ele é o médico dos homens e ele está aqui para trabalhar sobre essas questões masculinas que todo homem precisa. E por isso que eu fiquei tão feliz quando ele me falou em uma conversa que a gente teve sobre o desafio que ele está abrindo. É o desafio Máquina do Prazer, para assumir o controle total na hora H, para que você tenha uma rigidez mais firme e você se sinta plenamente viril e masculino. Então, o desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias vai consistir em uma jornada que ocorre em 3 aulas online gratuitas aqui na plataforma. Nelas, o nosso médico dos homens vai abrir a caixa preta do método que ele utiliza com seus mais de 1.500 alunos, para que eles voltem a ser potentes como antes. Então vai estar aqui no comentário fixado o link para você se inscrever nesse evento de lançamento. Olha só, cara, não perde essa oportunidade. Esse é o momento de você ter um conhecimento que ninguém mais é capaz de te oferecer. Só o nosso médico dos homens. O Dr. Miranda é o cara, o Dr. Eduardo Miranda é o cara e a gente precisa estar com ele. Eu vou aproveitar e vou colocar as mídias sociais dele também para que você siga ele nos mais variados locais em que ele está presente. Acredite, você não vai se arrepender. Te espero lá e agora vamos continuar com o vídeo. Uma outra questão de suma importância que a gente precisa trazer aqui no vídeo de hoje é o seguinte: sabe quem mais engravida sem querer? São as digníssimas narcisistas. Exatamente isso. Estatisticamente, quem mais engravida sem querer são as digníssimas narcisistas, porque elas usam a gestação como uma forma de obter controle sobre o homem e acesso constante e perpétuo aos recursos desse homem. Sempre que uma digníssima, isso eu quero que vocês entendam aqui, quando uma digníssima normal está em um relacionamento em que ela não se sente bem e esse relacionamento está perto de acabar, entendo isso. Sempre que uma digníssima está em um relacionamento e esse relacionamento está em vias de acabar, ela não engravida. Não engravida. Não corre gestação. Entretanto, quando essa digníssima é narcisista, os momentos mais perigosos dela engravidar são nos momentos em que o relacionamento está mais abalado. Porque é uma forma de ela manter o cara sob o controle dela. Assim ela agarra, né? A gente tinha até esse... Eu cresci ouvindo muito isso, né? Que as digníssimas usavam a gestação para amarrar. Esse é o termo que as pessoas usavam. Minha mãe, minha avó, meus tios. As digníssimas usam a gestação para amarrar o cara e manter ele ali. Então essa é uma diferença primordial que existe. As digníssimas tendem a engravidar sempre nos períodos em que o relacionamento está abalado, porque é a forma dela manter esse cara preso a ela por resto da vida. E uma outra coisa que a gente precisa falar é que do nada apareceu Andressa Solak se metendo nessa confusão toda. E isso aqui que a gente vai ver ao lado, essa fala da Andressa Solak, é muito importante que a gente preste atenção. Então vamos assistir o que ela vai falar e depois a gente vai voltar com alguns comentários muito importantes aqui. Ara Macedo, você já teve os seus segundos de fama, os seus dias de fama, e eu sei que isso vicia, tá? E fama é muito perigoso. Já faturou bastante com privacy. Agora pensa comigo. Você pode provar tudo o que você fala? Porque pessoas inteligentes dão cordas para que os outros parquem. Vamos parar de falar. Você pode provar tudo o que você está falando na imprensa? Será que o dinheiro que você está ganhando, você não vai ter que pagar indenização por não conseguir provar o que você está falando? Será que toda essa fama, que era para ser um dia, que está se entendendo, não pode custar outras coisas na sua vida? Sabe o que mais me chama a atenção aqui?
vocês conhecem tanto o passado quanto o presente da Andressa Urach. Vocês sabem muito bem que ela não tem nenhum tipo de envergadura moral para tecer esse tipo de crítica sobre a outra digníssima Ará. As duas não têm nenhum tipo de valor. Entretanto, a Andressa Urach está aproveitando toda essa situação para se posicionar publicamente como uma pessoa virtuosa. Ela está chegando, não, olha, eu vou me posicionar sobre o que é certo e vou criticar o comportamento errado da outra. Mas isso é só uma tentativa de sinalizar virtude e pegar algum tipo de carona na onda do momento. Tanto é que ela conseguiu fazer isso que o nome dela voltou para os trends. Ela não está falando o que está falando como uma forma de defender o que é certo. A preocupação dela aqui não é de forma alguma manter a verdade intacta. É apenas conseguir se promover de alguma forma. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Se vocês não conhecessem, prestem atenção nisso. Se vocês não conhecessem o passado da Andressa ou o presente da Andressa e apenas vissem ela pela primeira vez se posicionando dessa forma, vocês achariam que era uma pessoa excelente, digna de ser acompanhada nas mídias sociais. E exatamente isso é a rotina comum das digníssimas. Sempre que você vê uma digníssima se posicionando com o bastião da moralidade, da verdade, acredite, ela não está defendendo a verdade pela verdade em si. Ela está tentando fazer isso para lucrar de alguma forma. As digníssimas são, em essência, hipócritas. E a hipocrisia delas as faz usar essas situações e se posicionar como se elas fossem tivessem uma posição de superioridade moral, quando não estão. Os homens, eles são enredados com muita facilidade quando eles veem uma digníssima falando exatamente aquilo que eles esperaram a vida toda para ouvir. Quando uma digníssima fala aquilo que eles querem ouvir, o cara segue. E o cara, infelizmente, desenvolve uma coisa que eu já falei aqui. Quando você segue uma digníssima nas mídias sociais, em algum momento você vai desenvolver devoção e lealdade a ela como se ela fosse a sua digníssima e a sua esposa. Isso é um processo que acontece naturalmente com os homens. E a gente precisa entender isso e parar de seguir as digníssimas nas mídias sociais. São tudo estratégias de narcisistas para conseguir prender a sua atenção e te enredar nos planos que elas têm. As digníssimas narcisistas usam a estratégia de engravidar de você. Outras usam a estratégia de demonstrar virtude para você. Mas tudo é uma busca pelo controle financeiro que você tem. Ainda que não seja muita coisa, nós vivemos em situações diferentes, você não precisa ter muito para ser alvo delas. E eu acho que esse é um grande erro que nós temos. Nós imaginamos que só nos tornaremos alvos se a gente tiver muita coisa na vida. Não. Talvez você tenha pouco, mas extrair esse pouco de você já é suficiente para elas, porque não é só de você que ela está fazendo isso. Ela faz de você e de mais 10 mil juntos. Todos sendo extraídos, né, de pouquinho em pouquinho. Isso dá o suficiente para elas. A demonstração de bondade numa digníssima, que você não tem nenhum tipo de relação, frequentemente é uma tentativa de enganação narcisista. As digníssimas não são boas. E a gente precisa ter a maturidade de entender isso para parar de cair em armadilha como a gente vê tantos caras caindo. Principalmente se você não tem um vínculo forte com ela. Quando vê uma digníssima do nada, sabe, demonstrando ser muito certinha, acredite, ela tem algo a ganhar com isso. E você necessariamente tem algo a perder com isso. E eu quero convidar você a se tornar membros aqui do canal. Se tornando membro, você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, a partir do nível 2 você vai ter acesso a todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos. Todos os vídeos eu cito estudos. Eles já estão disponibilizados pelos membros do canal a partir do nível 2. Então eu te formo moralmente pelos vídeos e intelectualmente por meio dos estudos, pelas fontes disponibilizadas. E você vai ter acesso também a um canal no Telegram exclusivo, com mais de 10 mil pessoas. Você vai fazer amizade, você vai ser acolhido ali. E a partir do nível 3 você vai ter acesso a uma plataforma de aulas e e-books. Mais de 170 aulas, mais de 170 e-books, com conteúdo voltado para o seu desenvolvimento pessoal. Você vai começar a se entender e perceber que os medos, angústias, sonhos que você tem foram e serão compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como esses homens usaram isso para a grandeza. Tá bom? E aquela fala sobre o nosso patrocinador também aqui, HeavySups Suplementos de Academia. Então você vai poder comprar o seu pré-treino, você vai poder comprar o seu whey, a sua creatina, usando o cupom FURIA. Vá no comentário fixado, tem o site da HeavySups
vá lá e faça sua compra utilizando o cupom FURIA. Você vai ter um excelente desconto e você vai estar me ajudando a crescer aqui a minha página e enfrentar os processos que eu tomo normalmente, tá bom? Então, estejam comigo. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Abração.